Olá, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Chegou aquele horário do meio da manhã para você se atualizar sobre os destaques desta terça-feira no Brasil e no mundo. Está preparado? Então vamos juntos. E os conflitos entre Israel e o grupo islâmico radical Hamas entraram no 11º dia. Já são mais de 4.200 mortos, sendo cerca de 2.800 palestinos e 1.400 israelenses. A maioria, infelizmente, são civis. Israel anunciou que fez novos bombardeios contra alvos do Hamas nas últimas horas. Na madrugada desta terça-feira, 49 pessoas morreram nos ataques da Força de Defesa de Israel ao sul da faixa de Gaza. Os bombardeios atingiram as cidades de Rafah e Khan Yunis. As informações são do Ministério do Interior de Gaza. Segundo os militares israelenses, entre os alvos está um banco usado para financiar o grupo terrorista. A Agência da ONU para Refugiados Palestinos disse que as reservas de combustíveis dos hospitais de Gaza, que são utilizados para manter os geradores operando, devem durar mais 24 horas. Desde o início dos conflitos, a região da faixa de Gaza sofre com a falta de energia elétrica. E o atirador que matou 2 suecos durante um ataque a tiros na segunda-feira na Bélgica foi baleado e detido pela polícia na manhã desta terça-feira. De acordo com as autoridades, o criminoso não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar ao hospital. A informação da morte do atirador foi confirmada pela ministra belga do Interior, Annelies Verlinden. O homem, de 45 anos, estava em um café em Bruxelas quando foi capturado. Ele publicou um vídeo nas redes sociais alegando ser o agressor e pertencer ao Estado Islâmico. Na segunda-feira, a Bélgica elevou ao nível máximo o alerta de terrorismo depois que esse homem atirou e matou 2 pessoas a 6 quilômetros do estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, na capital belga, onde acontecia o jogo entre Bélgica e Suécia, que estava sendo realizado pelas eliminatórias da Eurocopa. Pouco depois dos hinos serem tocados, a imprensa foi informada do ataque. Depois de atirar, o homem conseguiu escapar. Imagens mostram o suspeito fugindo em uma moto. Assim que souberam da morte das 2 vítimas, os jogadores disseram não quererem jogar o segundo tempo do jogo, que foi cancelado pela UEFA. Segundo a imprensa local, é provável que os mortos fossem torcedores de futebol. A UEFA, responsável pela organização das eliminatórias, classificou os assassinatos como um ataque terrorista e disse que novas informações, como uma possível remarcação da partida, serão divulgadas em breve. E cerca de 480 militares estão há uma semana impedidos de deixar o quartel, após o furto de 21 metralhadoras de guerra do Exército em Barueri, na Grande São Paulo. A corporação está ouvindo toda a tropa para tentar descobrir onde as armas foram parar e se há algum militar envolvido no crime. O desaparecimento do armamento só foi notado no último dia 10, quando a corporação realizou uma vistoria interna no arsenal de guerra em Barueri e detectou uma discrepância no número de metralhadoras. Desde então, 480 militares, entre eles soldados, cabos, sargentos, tenentes, capitães, majores e coronéis, estão aquartelados por determinação dos superiores. Seus celulares também foram confiscados para não se comunicarem com parentes. Nos últimos dias, familiares têm ido até a frente da base pedir informações sobre os militares retidos. Apesar de o Exército informar que nenhum deles está detido ou preso, ninguém pode ir para casa. A corporação informou que a medida é necessária para tentar localizar e recuperar o armamento. O Comando Militar do Sudeste, na capital de São Paulo, e o Departamento de Ciência e Tecnologia, em Brasília, enviaram comitivas para apurar o extravio do arsenal de 21 metralhadoras de guerra que estavam armazenadas dentro do Exército em Barueri. Eles investigam o sumiço de 13 metralhadoras calibre 50, que podem derrubar até aeronaves, e também de 8 metralhadoras calibre 7,62. Homens do Exército avaliam se houve alguma falha de segurança do arsenal de guerra ou se algum militar pode estar envolvido no crime. Segundo o Instituto Sou da Paz, este foi o maior desvio de armas de uma base do Exército Brasileiro desde 2009, quando 7 fuzis foram roubados por criminosos de um batalhão em Caçapava, no interior de São Paulo.
Naquela ocasião, a polícia paulista recuperou todas as armas e prendeu os suspeitos pelo crime, entre eles um militar. E olha só, um estudo liderado por pesquisadores brasileiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desvendou o mecanismo por trás de um marcador genético associado ao maior risco para desenvolvimento do Alzheimer. O artigo, publicado na revista especializada Nature End, descreve como a presença de um ou dois alelos, como são chamadas as cópias de um determinado gene, aumenta o risco da doença de 3 a 15 vezes. Isso porque esse gene acelera o acúmulo das proteínas beta-amiloide e tau no cérebro, ligadas ao declínio cognitivo. O mecanismo pelo qual esse gene leva ao maior depósito de proteínas no cérebro é pela chamada hiperfosforilação adição de uma molécula de fosfato na proteína. Em um estado normal, a proteína tau tem função de reparar a estrutura dos neurônios. Já na forma hiperfosforiada, ela falha na manutenção das estruturas deles, levando à morte celular. Além disso, a presença de um ou mais formas desse gene parece também acelerar o acúmulo de placas da proteína amiloide. Segundo o estudo, esses são os principais fatores responsáveis por provocar o dano cerebral e o declínio cognitivo associado ao Alzheimer. Os achados são importantes, pois podem ajudar na detecção de pacientes com sintoma inicial de Alzheimer, uma vez que o paciente que carrega o gene pode descobri-lo por um exame de sangue. O doutorando no Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aluno do curso de Medicina na universidade, João Pedro Ferrari Souza, explica que 25% da população possui uma cópia do gene e 1% as duas, representando, assim, mais de um quarto da população com elevado risco para demência. Ele faz uma ressalva, porém, que a presença dessa cópia não equivale aos casos de Alzheimer de origem hereditária, isto é, cujo gene ligado à condição foi passado aos descendentes, o que representa aproximadamente 10% dos casos. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como aqui na HIT a notícia não para, daqui a pouco eu volto com mais informações para você. É às 11 horas, não perca. Até lá!